obtendo informações de imagens usando PHP. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison. Hoje a gente vai ver mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai começar a trabalhar aí com as imagens usando o PHP e a gente vai ver como que você pode ler aí informações de arquivos de imagens usando o PHP de forma fácil. Então, se estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, segue a gente nas redes sociais, @classefinal. Eu também vou deixar aqui para vocês o link aí da playlist do nosso curso e de mais algumas aulas aí que eu acho que é interessante você estar acompanhando já de cara para poder acompanhar essa aula. E vamos lá para o VS Code para poder te mostrar isso na prática. Então, estou aqui com o meu VS Code aberto. A gente vai começar aqui a trabalhar aí com as informações das imagens usando o PHP. Então, primeiro de tudo, a gente vai criar aqui uma variável file e a gente vai utilizar uma opção do PHP chamada getImageSize. Essa informação getImageSize, ela vai retornar para a gente aí as informações da minha imagem, tá? Então, aqui eu vou colocar qual é o caminho da minha imagem. Então, a minha imagem vai ser aqui cachorro.jpg, certo? Então, vou dar aqui embaixo um vardamp nessa imagem e vamos ver o que o PHP vai retornar para a gente. Ó. Então, vou rodar aqui, vou dar um clear. O PHP já retornou para a gente aqui algumas informações. Ó. Então, eu tenho aqui as informações de altura e largura. Eu tenho aqui uma string contendo altura e largura. Eu tenho aqui quantidade de bits da imagem, quantidade de canais. Eu tenho aqui qual é o tipo MIME, né, desse arquivo. Então, é um arquivo do tipo image/jpeg. Eu tenho aqui que é uma imagem que ela está em pixels, tá legal? Se eu passar aqui, obviamente, um arquivo que não é uma imagem, ele vai me retornar aqui falso. Então, com isso em mente, a primeira coisa que eu vou verificar é se o arquivo for falso, eu vou já sair aqui do meu código e vou colocar uma mensagem aqui, um eco, dizendo não é uma imagem, certo? Maravilha. Agora, com essas imagens, né, com essa informação da imagem, a gente vai extrair aqui algumas informações. Então, eu tenho aqui o 0, que é a largura, eu tenho o 1, que é a altura, e eu tenho o 2, que é o tipo da imagem. Tá? Então, eu vou criar aqui largura, certo? A largura vai ser o meu file no índice 0. A gente já viu que o índice 0 é isso. Eu vou colocar aqui, além disso, eu vou colocar a altura, vai ser o file no índice 1. E o tipo, então eu vou colocar aqui o type, vai ser o file no índice 2, certo? Então eu tenho aqui largura, altura e o tipo do arquivo. Então, se eu rodar aqui novamente, eu terei essas três informações, certo? Aqui no caso, nós fizemos aqui a atribuição das variáveis, né, dessa forma, uma por linha, mas como a gente está em sequência, né, 0, 1 e 2, nós poderíamos também ter feito usando a desestruturação de arrays, né, do PHP. Então, a gente viu que elas estão na sequência. Então, largura, altura e tipo, certo? Então, eu posso fazer também aí uma sintaxe mais moderna, né? Então, ao invés de ficar repetindo file, colchete, etc., você pode fazer dessa forma, porque os valores eles sempre vão vir naquela ordem: largura, altura, tipo e assim por diante. Então, você pode fazer nessa forma aqui, se você achar mais interessante. Acho que ficou mais clean aqui. Agora, com essas informações, a gente precisa
descobrir mais algumas informações úteis, porque até então eu só tenho números jogados. Então, eu vou começar aqui a mudar e começar a colocar esses valores de uma forma mais expressiva. Então, eu vou colocar echo e eu vou colocar aqui arquivo. Esse arquivo vai ser... eu vou até mudar aqui, ó. Colocar aqui, ó, file name vai ser o cachorro.jpg. E eu vou passar o file name para cá. E onde está escrito file aqui, eu vou trocar por info. Ou seja, serão as informações. Então, o que eu vou ter aqui no meu arquivo? Bom, eu vou ter o meu file name. Então, eu quero exibir aqui o nome do meu arquivo. php-all para quebrar linha. Certo? Se eu rodar novamente o meu código, eu já tenho aqui o nome do meu arquivo. Vou repetir essa linha. Vou colocar aqui largura. Vou colocar aqui width. Certo? Que mais eu tenho? Altura. Vou colocar aqui o meu height. Certo? Feito isso, quero pegar mais algumas informações. Eu quero pegar aqui qual é o tipo desse arquivo. Então, a gente fala que é a extensão. Então, eu vou colocar aqui, ó, extension. E no extension, eu vou colocar aqui, ó, image type to extension. O que esse carinha vai fazer? Ele vai pegar esse tipo que a gente viu aqui, que era o número 2, certo? Então, o PHP me retornou o tipo 2. Ele vai transformar esse tipo 2 em um tipo legível, certo? E aí eu posso, inclusive, definir aqui que eu quero que ele inclua o ponto. Então, eu quero que apareça o ponto na extensão. Você quer com ponto ou você quer sem o ponto? Vou colocar aqui true, só para a gente ver. E vou colocar aqui que a extensão é a extension, certo? Vou rodar aqui novamente. E a extensão do meu arquivo é .jpeg. E aí, um detalhe interessante. A imagem é .jpg e o PHP me mostra que é JPEG. Porque, de uma certa forma, um arquivo JPEG é equivalente a um arquivo JPG. Então, para o PHP, arquivo JPG e arquivo JPEG são exatamente iguais. Portanto, se você estiver usando essa extensão aqui para procurar o arquivo na pasta, você teria um erro, porque a imagem é .jpg, não .jpeg, tá? Então, só tem que tomar cuidado com isso. Então, essa extensão aqui é como que o PHP identificou a imagem. Então, é um JPEG, é um PNG, é um GIF, é um bitmap e assim por diante, tá? Além disso, eu posso pegar aqui, a gente já viu que nesse array de info, né? Então, se eu voltar aqui e der um var dump nesse array de info, a gente consegue, né, ver que o tipo mime é image JPEG, mas eu poderia também pegar o mime da seguinte forma: mime é igual image type to mime type, ou seja, eu vou passar aqui novamente o tipo. Então, através daquele tipo 2, certo? O PHP vai conseguir também mostrar novamente qual é o tipo mime, né? Ou seja, qual é o tipo de arquivo. Então, esse arquivo, se eu rodar novamente, eu tenho aqui que as informações dele, ele é um image JPEG. Legal? Então, veja que você pode, né, fazer dessa forma. A gente poderia, né, também, então, colocar aqui, por exemplo, novamente o info. Então, se nós virmos aqui, a gente vê que eu tenho algumas outras informações que talvez sejam úteis, ó. Então, eu posso pegar aqui bits. Então, essa é uma imagem de quantos bits? Vou colocar aqui info. E eu vou colocar aqui
que eu quero a informação aqui dos bits, certo? Então, se eu rodar aqui novamente, eu tenho aqui ó, aquela 8 bits, então vou colocar aqui 8 bits, certo? Que mais que eu poderia colocar aqui? De repente, eu posso querer colocar aqui ó, a largura, né? Qual é a medida, né? Então, eu quero colocar aqui, se ela é em pixels, ela está em centímetros, ela está em metros, em que medida ela está. Então, aqui do lado da largura, eu vou colocar aqui, ó, info. Então, eu vou colocar aqui dentro do info, eu vou colocar esse width unit, certo? Que é a unidade da largura. E vou colocar aqui na altura também o height unit. Então, agora eu tenho aqui as informações da minha imagem, ó, eu tenho elas bonitinho, separada, certo? Então, eu posso fazer isso para qualquer tipo de imagem. Então, vou colocar aqui captura PNG, certo? Então, vou jogar aqui novamente. E aí, aqui no captura.png, repara que ela tem outro padrão aqui, né, de imagem. Então, o PHP ele tem um suporte, né? A biblioteca GD que a gente instalou, ela tem um suporte interessante, né, de tipos de arquivos que ele vai aceitar. Claro que, obviamente, ele não vai aceitar qualquer tipo de arquivo. Então, existem extensões, depois eu vou ver se eu encontro e deixo para vocês, existem extensões que o PHP vai conseguir identificar e vai ter alguns tipos de imagem que ele não vai conseguir abrir. Então, eu vou abrir um tipo de imagem muito específico de uma câmera digital, um arquivo RAW de uma câmera digital. Talvez o PHP não vai conseguir, né, abrir essa imagem porque ela não é uma imagem de um dos padrões muito comuns para a web. O PHP ele vai se dar super bem com padrões aí de imagem para web, então PNG, GIF, bitmap, JPG, esses arquivos, esses tipos de arquivo que são arquivos para imagens, para web, ele vai trabalhar muito bem. Mas outros tipos de arquivo, tá? Eu quero trabalhar com um tipo de arquivo, sei lá, do Photoshop, por exemplo, um arquivo PSD. Com certeza o PHP não vai conseguir interpretar um arquivo desse tipo. Então, talvez, dependendo do que você estiver tentando, né, abrir, não seja possível você ter essas informações usando o PHP ou pelo menos sem instalar nenhuma extensão adicional no PHP para ler o tipo da imagem, tá legal? Então, basicamente, aí é para isso que você tem essa opção de imagem. E aí, aqui só para a gente finalizar, né, essa aula, eu comentei que do jeito que a gente fez, quando a gente mostra que a extensão, a gente está mostrando a extensão do jeito que o PHP interpreta. Então, por exemplo, se eu voltar aqui para minha imagem do cachorro, certo? E rodar novamente, o PHP diz que a extensão é .jpeg, mas a gente sabe que o meu arquivo é .jpg. Então, uma coisa é a extensão que ele leu da imagem, então ele interpretou essa imagem e falou, olha, é uma imagem JPEG, e outra coisa é o JPG, que é o do arquivo. Então, eu poderia criar aqui uma, né, se você precisar extrair, né, eu já mostrei isso daqui em outras aulas, eu vou também deixar aí para vocês verem outra aula que eu falo sobre funções aí para trabalhar com diretórios, mas eu poderia criar aqui ó, um file extension e eu poderia usar a função pathinf, certo? Então eu vou passar aqui o file name. O pathinf eu posso passar aqui para ele, eu quero um pathinfo extension. E aí sim, ele vai de fato olhar para o nome do arquivo e ele vai tirar, ele vai me dar esse ponto JPG aqui, ó. Então, se eu colocar aqui, ó, extensão do arquivo físico, para ficar mais simples, eu vou colocar aqui ó, o meu file extension, e aí sim, de fato, né, extensão do arquivo físico JPG. Extensão que o PHP reconheceu da imagem é uma imagem JPEG, certo? E eu tenho largura, altura e todas as demais informações, tá legal? Então, essa daqui é a aula de hoje, é a primeira aula que a gente fala sobre
como trabalhar com imagem, vai ter outras aulas aí. Imagem é um assunto que tem bastante coisa no PHP. Obviamente, a gente não vai cobrir todas as opções que você pode criar de imagem no PHP. São muitas funções. A biblioteca GD no PHP ela é muito grande, mas a gente vai abordar algumas aí, as principais, as que provavelmente você vai usar com mais frequência. Tá legal? Então, essa daqui é a aula de hoje. Se gostou, comenta aqui embaixo. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Segue a gente nas redes sociais, @classe final. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo.